A aprovação do governo Lula em fevereiro de 2025 foi a pior dentre todos os seus 3 mandatos, segundo uma pesquisa revelada pelo Datafolha. E o mais impressionante não é nem apenas esse crescimento na reprovação, na falta de aprovação do governo, como também a velocidade com a qual ele ocorreu. Em dezembro de 2024, nós tínhamos que 35% dos brasileiros aprovavam o governo do Lula. E esse número caiu para 24%. São 11 pontos percentuais. Além disso, a reprovação subiu de 34% para 41%. Ou seja, quase a metade do Brasil já reprova o governo. Mais gente reprova do que aprova o governo. E perceba que isso certamente deixou o PT, a base dos governos, de cabelos em pé. Até porque, com tamanha desaprovação da população, se torna mais difícil de governar. A base de aliados, o Centrão, começa cada vez mais a pular fora. E é claro que toda aquela polêmica do Pix teve um bom impacto nesse número. Mas isso não é só um número frio. Isso é a oscilação política, é o brasileiro acordando, é o mercado financeiro percebendo que o governo não tem palavra, está em descrédito na confiança dos investidores. Mesmo naqueles Faria Limers que fizeram o L, já pularam fora do barco. Tanto os investidores nacionais quanto os investidores estrangeiros que compraram a versão da mídia, da extrema imprensa brasileira, apoiadora do governo, do regime, que é a única versão que muitos deles têm ou tinham desse político lá fora. Aquela visão Lulinha, paz e amor, construída na base de muito marketing, para não dizer outra coisa. Mas que bastou o tempo, dar tempo ao tempo, para que as coisas se mostrassem como elas realmente são. Hoje, o nosso presidente, ele não tem mais aquela moral que ele tinha pré-eleição na comunidade internacional. Toda aquela questão da Ucrânia, do Putin e o posicionamento ou a falta de posicionamento do Brasil lhe custaram muito caro. Questão da Janja, falando do Elon Musk. Mas assim, o que mais me surpreendeu mesmo foi essa questão do Pix e como a visão do Lula da base do governo mudou no Brasil de forma tão rápida. O pessoal já está até marcando manifestação para impeachment. A última vez que nós vimos uma oscilação tão grande na popularidade de um presidente do Brasil em tão pouco tempo foi no governo da Dilma. E para quem se lembra da história, sabe bem o que ocorreu. Aliás, o cenário econômico naquela ocasião também não era muito diferente, porque quem dita a política muito é a economia, né? Agora, sabe o que isso significa? Falta de previsibilidade. Uma crise política pode ser o suficiente, muitas vezes, para que vários investidores pivotem para que o capital comece a fluir para mercados mais estáveis. E a Bolsa de Valores vai sentir o impacto. Por um lado, a fraqueza do Lula traz uma perspectiva de melhora, afinal, significa que ele pode sair, e se ele sair, pode entrar um presidente que seja mais responsável sob o ponto de vista fiscal. Por outro lado, o mercado não gosta de incerteza. Aliás, até por isso que esse governo é tão odiado pelo mercado, porque ele fala uma coisa e faz outra, ele já é a incerteza em si. Mas a incerteza se esse governo vai acabar ou não, por exemplo, é algo que assusta e que faz com que o Ibovespa acabe oscilando de forma mais acentuada nos últimos dias. Essa é uma das razões. Nós vemos ações como a Vale, como o Banco do Brasil, passando por forte volatilidade. E aí você pode até falar que a Vale passou por essa volatilidade também por conta do Donald Trump, que anunciou ali as tarifas de 25%. Mas, e o Banco do Brasil? Bom, então, certamente o impacto interno do Brasil tem alguma
interferência nisso daí também. E sabe o que que acontece quando a percepção de incerteza sobe? A percepção de risco sobe também. Elas são basicamente a mesma coisa. E investidores internacionais começam a repensar posições. Aqueles poucos que ainda não jogaram a toalha continuam acreditando que esse Brasil tem alguma expectativa ainda nesse mandato. Bom, agora, finalmente, estão percebendo que não é bem assim não, que o buraco é mais embaixo. E isso pode fazer com que o fluxo de investimento estrangeiro de dentro do Brasil para fora se acentue ainda mais. Aliás, o Banco Central do Brasil divulgou que o fluxo de investimento estrangeiro para dentro do país, de forma direta, já caiu 17% nos últimos 3 meses. É menos dinheiro entrando, é mais instabilidade política, é menos gente interessada em comprar esse risco. E assim, a gente tem a Lei da Responsabilidade Fiscal no Brasil, a Lei Complementar 101 de 2000, que é uma lei excelente. Quer dizer, tem lá seus problemas, mas de forma geral ela é mais benéfica do que maléfica para o Brasil, porque ela obriga o governo a manter o equilíbrio das contas públicas, e essa é uma das razões pelas quais o Brasil consegue se sustentar até os dias de hoje, sem crise econômica atrás de crise econômica. Aliás, ainda tem muitas, mas não na mesma frequência que se tinha antes dessa lei, na década de 90, por exemplo. Mas tem um fator que entra nessa equação, que é o mercado que está começando a duvidar da capacidade da equipe econômica de conseguir respeitar a lei de responsabilidade fiscal. E se a pressão política levar a medidas mais populistas, a aumentos de gastos, aí essa descrença dos investidores vai aumentar ainda mais. O risco fiscal tem aumentado. E se nós formos olhar, daqui a pouco é ano de eleição. E, historicamente falando, em ano de eleição, esse partido que está aí no poder, ele costuma ser ainda mais irresponsável sob o ponto de vista fiscal. Em ano de eleição, todo político gosta de torrar dinheiro, usar a máquina para conseguir se eleger e fazer a manutenção do próprio poder. Mas alguns, eles vão assim, quinta marcha, sem escrúpulo, segue reto, se tiver curva na frente, dane-se. E os políticos deste partido que está aí agora, historicamente, geralmente, estão entre os que fazem isso. E no final das contas, essa instabilidade vai afetar os investimentos de todos nós. Esteja você com os seus ativos dentro do Brasil ou fora. Agora, a questão é, o teu poder de compra vai ser mais afetado sob o ponto de vista negativo ou sob o ponto de vista positivo? Porque em um cenário no qual a irresponsabilidade fiscal é crescente, a crença de que o país vai conseguir arcar com as suas contas e que o Estado não vai se tornar ainda mais pesado sobre a população diminui. Esse é um cenário no qual a inflação vai chegar chegando firme. O dólar tem tendência a disparar. E aí, se você deixou o seu dinheiro em reais, meu amigo, provavelmente você vai sofrer junto com a depreciação do real. Mas aqueles que dolarizaram, que estão preparados para um momento como esse, que o meu palpite vai ocorrer, é mais provável que ocorra do que não ocorra durante a corrida eleitoral, daqui a 1 ano e meio, 2, e é por isso que eu já estou me preparando desde já. Teve aquele pronunciamento desastroso do Brasil sobre o pacote fiscal, que falava, mas não se comprometia a cortar gasto nenhum de forma eficiente, que fez o dólar disparar. Mas desde então, nós tivemos aí um mês que o dólar tem caído, muito por conta de interferência do Banco Central, é verdade. Mas sabe o que eu enxergo nisso? Uma boa oportunidade de realocação patrimonial. Um bom momento para pegar e dolarizar. Porque aquela alta aguda que nós tivemos no final do ano passado, ela foi só um presságio do que
na minha opinião, provavelmente vai se concretizar com mais veemência aí nas vésperas da corrida eleitoral. E o problema é que a base do governo já fala em entrar no modo campanha eleitoral desde já, no modo gastança pública desde já, o que torna o Brasil um país ainda mais imprevisível, ainda mais arriscado. Ah, mas o governo falou que vai baixar os juros. O governo falou que a economia vai bem e que ele vai conseguir conter os gastos. Olha, quantas coisas o governo disse que ia ser de um jeito e acabou sendo de um jeito totalmente oposto. É por isso que o mercado já não liga mais para o que o governo fala, mas apenas para aquilo que o governo faz. A matemática é simples. Quanto maior o déficit, maior a necessidade de arrecadação. E quando o governo precisa de dinheiro, ele vai buscar onde? No aumento de impostos, na pressão fiscal. Tem um estudo chamado Behavioralizing, alguma coisa assim, Behavioralizing Finance, um estudo realizado pela Universidade de Santa Clara, meu Deus do céu, que revelou que períodos nos quais o investidor não tem muita certeza sobre as políticas tributárias e fiscais de um país, maior é a probabilidade de ele entrar em uma postura mais defensiva nos seus investimentos. E mais do que um estudo, nós temos a própria história do Brasil para provar isso. É só a gente olhar para o que aconteceu lá no Plano Collor. Naquela época, aqueles que tinham os meios de fazer buscaram dólares como um refúgio para a insegurança do Brasil. Décadas depois, o mesmo padrão tem se repetido. Quando o Estado brasileiro não consegue passar previsibilidade, a população se protege. E é por isso que eu resolvi pegar essa notícia para relembrar algo que eu falo praticamente em 70, 80% dos vídeos aqui da Capital Global, que é sobre a importância de internacionalizar e não deixar todos os ovos na mesma cesta. Sim, a reprovação do governo Lula tem crescido, e tem crescido, inclusive, entre as camadas mais pobres da sociedade e entre os mais jovens, que foi onde, acredite você ou não, ele ganhou boa parte dos votos. Aliás, uma das razões pelas quais os jovens votam na esquerda, que eles são ingênuos, e uma das razões pelas quais eles deixaram de aprovar em boa parte o governo Lula é por causa da taxa de desemprego entre jovens no Brasil, que está altíssima. O próprio G1 divulgou. O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos em 2024 fechou em 17,6%. Isso é quase o triplo da média nacional. Para essa geração, trabalhar para ganhar real desvalorizado nem faz sentido. Se matar lá numa escala 6 por 1 para ganhar o que não paga nem as contas de uma semana do mês, é melhor não trabalhar e buscar outras maneiras de se qualificar, quem sabe, para no futuro conseguir ir embora daqui. Não por acaso, uma pesquisa realizada em 2024 pelo Real Time Big Data apontou que 67% dos brasileiros entre 18 e 35 anos considerariam sair do Brasil se tivessem uma oportunidade. Então, para concluir, pessoal, as principais lições que nós podemos tirar desse dado, para alguns surpreendente, da alta queda rápida da popularidade do nosso ilustríssimo presidente, o primeiro ponto é que isso traz instabilidade para o país, o que é sinônimo de volatilidade na economia e no mercado financeiro. O segundo ponto é que a perspectiva é que as coisas não vão melhorar. Então é preciso não negar e reconhecer a realidade.
e se preparar para ela. Eu diria até ser antifrágil e usar o cenário de caos não apenas para ser resiliente, mas também para se tornar mais forte dentro dele, que é o que nós conseguimos com dolarização, com uma postura mais internacional. Os jovens da geração Z, que estão desempregados em grande parte no Brasil, já perceberam isso. E não por acaso eles sairiam do Brasil se tivessem a oportunidade. Mas você, millennium, você da década de 80, boa parte do público do canal aqui é mais velho, já tem uma vida construída, às vezes por inércia, acaba deixando o patrimônio no Brasil, imobilizado até. Ora, será que esse não é o momento para você refletir se essa realmente é a sua melhor escolha? Porque, na minha opinião, não é. Esse vídeo não é a minha assessoria, é apenas uma opinião, mas pense nela com carinho, porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.